Olá. Olha, os mercados andaram bem voláteis ultimamente, né? E lá em Brasília a temperatura política subiu com essa discussão toda sobre as contas públicas. Pois é. A gente deu uma olhada nas fontes que chegaram e o foco é essa queda de braço fiscal mesmo. Principalmente a briga pelo IOF e aquela proposta polêmica de taxar LCI e LCA. Aqueles investimentos ligados ao agro e ao setor imobiliário, né? Que muita gente tem. Exatamente. O governo está correndo atrás de receita para, enfim, tentar fechar as contas de 2025. Só que está batendo de frente com o Congresso, que já barrou uma medida e agora está, assim, avaliando as alternativas. Entendi. Então, nossa ideia hoje é justamente descompactar essa tensão toda. Entender o que está na mesa, as propostas, as controvérsias, né? E como isso bate na economia e nos nossos investimentos. Isso. Vamos mergulhar nisso. Certo. Vamos lá, então. Tudo começou com aquele decreto presidencial, né, que tentava aumentar as alíquotas do IOF, um imposto sobre operações financeiras. Isso. A ideia era arrecadar uns 20 bilhões a mais já para 2025. Uma canetada, via decreto. Mas parece que não colou muito bem no Congresso. Não mesmo. A reação foi muito negativa. O pessoal lá viu como uma medida puramente para arrecadar, sabe? Sem discutir o lado dos gastos, que é sempre a cobrança. E derrubaram rápido, né? Sim, a articulação para derrubar o decreto foi veloz. Foi um recado político bem claro, assim, de insatisfação com a forma como o governo abordou a coisa. Ok. Então, com o IOF fora da jogada, ou quase isso, o governo teve que buscar o dinheiro em outro lugar. Aí veio a medida provisória, a MP. Exato. Só que essa MP também parece que mexe em pontos sensíveis, não é? O que ela traz de principal? A MP é um pacote mais, digamos, complexo. A meta é buscar 14,8 bilhões de reais em 2025 e um valor maior ainda em 2026. Dá para a gente agrupar as ideias. Como assim? Tem um lado que mexe direto no bolso do investidor pessoa física, que é, por exemplo, a tentativa de unificar a alíquota de imposto de renda para várias aplicações financeiras. Querem levar para 17,5%. E a LCI e LCA? E a criação daquela taxa de 5% sobre rendimentos de LCI e LCA, que hoje são isentas para pessoa física. Isso gerou bastante barulho. Imagino. E também teve aquela história do JCP, né? Juros sobre capital próprio. Sim, o ministro Haddad confirmou que está na mesa a possibilidade de aumentar a alíquota de 15% para 20%. Entendi. E além do investidor, quem mais a MP afeta? Bom, a MP também mira alguns setores específicos. Quer aumentar a taxação das empresas de apostas, as bets, de 12% para 18%. Ah, tá. E também elevar CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido paga principalmente pelos bancos. Muita coisa diferente. Sim, o governo até menciona uns cortes de 4,2 bilhões em despesas para 2025, mas, olha, a reação no Congresso e mesmo no mercado foi de bastante ceticismo. A XP, por exemplo, fez uma análise dizendo que talvez esse pacote todo nem compense a receita que se perderia com a derrubada do IOF. Não parece simples. E essa ideia de taxar LCI e LCA em 5%, por que ela é tão delicada assim? Além de mexer com algo que hoje é isento. É delicada por alguns motivos. Primeiro, porque são investimentos muito populares, como você disse. Renda fixa, incentivada e isenta de IR para a pessoa física e ainda tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Tem muito dinheiro nisso, né? Muito. O mercado era de uns 430 bilhões em março deste ano. Mas a grande polêmica mesmo, que um tributarista, o Daniel Zelbrasikowski, apontou bem, é o risco jurídico. Ah, agora a coisa complica. Qual seria o risco? O ponto-chave é o seguinte, essa nova taxa valeria só para os títulos emitidos daqui para frente, do chamado fluxo, ou pegaria também os títulos que já estão aí no mercado, na mão dos investidores, o estoque. E qual o problema de pegar o estoque? Se a taxa atingir o estoque, aí pode dar problema sério com a Constituição. Poderia violar princípios básicos, como o direito adquirido, sabe? A ideia de que a regra nova não pode prejudicar quem já tinha um direito garantido pela regra antiga. Entendi. E a segurança jurídica também, né? Exatamente, a segurança jurídica. Ambos protegidos lá no artigo 5º da Constituição. E tem outra coisa. O imposto teria que respeitar a anterioridade, não pode ser cobrado de um dia para o outro.
Então, se o governo insistir em taxar o estoque, A chance de ir parar na justiça é enorme. Muita judicialização à vista. e a Anbima, que representa o mercado, o que ela disse? A Anbima teve uma visão, digamos, mista. Por um lado, eles acham que a medida poderia reduzir algumas diferenças de imposto entre investimentos diferentes, o que a indústria de fundos sempre pede. Uma isonomia maior, talvez? Isso. Mas, por outro lado, eles criticam a falta de uma solução fiscal mais estrutural, que olhasse mais para o controle de gastos de forma ampla e não só para a arrecadação pontual. Faz sentido. E os mercados? Como é que eles reagiram a esse rolo todo? A gente viu o Ibovespa dar uma respirada um dia desses, mas o dólar disparou, né? Exato. O Ibovespa até subiu bem no dia 10 de junho, ajudado por um IPCA um pouco melhor e pela alta da Petrobras. Chegou lá nos 136 mil pontos. Mas foi só um dia, né? Pois é. A volatilidade e a desconfiança continuam no ar. A prova disso é o dólar, que bateu 5,57. Essa instabilidade toda reflete diretamente essa incerteza fiscal. O mercado odeia não saber o que vai acontecer. E isso acaba respingando em empresas específicas, como as que as fontes mencionaram, certo? Sim, com certeza. O Banco do Brasil, o BBAS3, por exemplo, mesmo tendo superado o Itaú em volume negociado em maio, as ações acumulam uma queda de uns 10% no ano. Reflete essa apreensão geral e talvez o medo do aumento da CSLL que está na MP. E a Petrobras? Petrobras, Petri4, também caiu bastante, uns 15% no ano. Alguns bancos grandes, tipo Santander e Bank of America, até rebaixaram a recomendação das ações. Tem muito ruído sobre gestão, sobre política de preços. Entendi. Mas nem tudo é queda, né? Não, claro. A JBS e JBS3, por exemplo, teve uma estreia boa dos seus BDRs aqui na B3 e da listagem lá em Nova York. As ações subiram mais de 15% no ano. E a Braskem? A Braskem, BRKM5, está mais pressionada. Caiu uns 10% também. Tem notícias sobre a Petrobras querendo aumentar a influência lá dentro e isso gera incerteza. Entendi. Então, resumindo a ópera, temos um cenário de cabo de guerra, o governo precisando desesperadamente de receita, o Congresso resistindo a algumas ideias como o IOF. E as alternativas, tipo essa da LCI e CA, gerando um monte de críticas e riscos legais. E o mercado no meio disso tudo oscilando bastante. É o desafio clássico brasileiro, né? Equilibrar as contas públicas sem destruir a confiança e a estabilidade que a gente precisa para ter investimento. Essa discussão vai muito além dos números. Afeta a percepção sobre as regras do jogo na economia. A previsibilidade é fundamental. Então, para a gente pensar, para além do resultado dessa briga fiscal de agora, como essa pressão constante por receita, que muitas vezes acaba mudando as regras para investimentos que já estavam aí consolidados, como isso pode acabar mudando o comportamento de quem investe no longo prazo e até deixar mais caro o dinheiro para setores importantes como o agro e o imobiliário, que dependem tanto da LCI e